Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de São Maximiliano Kolbe. Por isso que hoje nós vamos, os padres, nos revestir da cor vermelha. Um mártir, deu a vida pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, deu a vida pelos irmãos, deu a vida pela Igreja Católica. São Maximiliano Kolbe, ele era um franciscano, ele fundou um movimento chamado Milícia da Imaculada. Então ele tinha um amor muito grande à Imaculada Conceição. Só que ele viveu no tempo de Hitler, aquele tempo difícil que o mundo passou com essa questão que Hitler tinha. São Maximiliano Kolbe, ele foi levado, foi preso e foi levado para os campos de concentração. Lá em Auschwitz, eu tive a graça de ir lá com os peregrinos lá em Auschwitz. E é um lugar muito terrível. Tem muitos peregrinos que não querem nem ir lá. A situação do lugar é uma situação assim que
dá uma tristeza no coração, ainda mais quando nós vamos ouvindo as coisas que aconteceram ali dentro, coisas terríveis. E São Maximiliano Kolbe, ele estava lá, nesse campo de concentração. De vez em quando, aqueles soldados pegavam alguns daqueles presos, principalmente aqueles presos que já estavam ali numa situação, que já estavam doentes, que já estavam idosos, que não dava mais para servir para o trabalho, e eles matavam. E conta na história que tinha um homem que estava ali, ele tinha sido sorteado para ser morto. E São Maximiliano Kolbe, ele falou para aqueles soldados: em vez de vocês matarem ele, me matem, que eu seja morto. Porque eu sou um sacerdote, eu não tenho família, esse homem tem uma família. No fundo ali existia por parte de São Maximiliano Kolbe uma esperança de que aquele homem poderia passar por aquela situação e não ser morto, né? Depois, graças a Deus, acabou esse período tão terrível que os alemães, que os poloneses passaram e os cristãos também. E eles pegaram São Maximiliano Kolbe, colocaram ele lá num quarto, num lugar lá, num presídio, e deixaram ele sem comer e sem beber, e ele morreu dessa forma. Imagina uma pessoa morrer com fome, morrer com sede. Lá em Auschwitz existe o lugar onde São Maximiliano ele morreu, e tem um círio pascal que foi colocado lá para indicar, né, aquele cristão, aquele homem de Deus, aquele sacerdote, aquele franciscano que morreu dando a vida dele em troca de um homem que era um pai de família. E é isso que nós rezamos no dia de hoje, e lembrando, né, que da parte de São Maximiliano Kolbe, ele ainda morre perdoando aqueles homens pelas atrocidades que eles cometiam para com as pessoas, homens, mulheres e crianças que passavam por tudo isso. Que São Maximiliano Kolbe nos ajude a entender que nós podemos dar a vida ao irmão, devemos dar a vida ao próximo. Vamos ao Evangelho de hoje, que não foge muito do que eu acabei de narrar para vocês na vida de São Maximiliano Kolbe. Um homem que tinha uma dívida, que ele jamais poderia pagar. E aí ele pede ao patrão: tenha misericórdia de mim, dá um tempo para que eu possa arrumar essa dívida, porque eu não tenho como pagar. Aí o homem, o patrão, na sua infinita misericórdia, o que é que ele faz? Está perdoado, porque ele sabia que aquele homem jamais iria pagar, jamais iria conseguir pagar aquela dívida que ele tinha. Imagina a alegria daquele homem, né? Ele sai feliz: ai, que bom, agora eu não devo nada mais a ninguém, que maravilha! Porque isso foi diante de uma pergunta que Pedro havia feito: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Se meu irmão pecar contra mim, se ele fizer algo contra a minha pessoa, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Aí, não, Jesus fala, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes o irmão que fizer algo para conosco, para comigo, para com você,
e ele vir arrependido e pedir perdão dos seus pecados. E dizer, olha, me perdoa, toda vez deve se perdoar. É isso que Jesus está dizendo, falou. E aí ele contou essa história aqui. Então, enfim, o homem ficou com a dívida dele sanada. Ele vai andando na rua e encontra um que estava devendo para ele. O que é que ele deveria fazer? A mesma coisa. Não, meu amigo, fique em paz. Olha, eu tinha uma dívida grande e o meu patrão lá me livrou dela. Olha, fica tranquilo, não precisa se preocupar, não. Não, ele vai dizer assim, não, você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar. Você vê como nós temos uma memória fraca. Nós temos a tendência a esquecer as coisas. Ou senão, aquele ditado, né? O melhor para mim e o pior para o outro. Aquelas histórias aí que você tem. Foi isso que ele fez. Os servos daquele patrão foi passando, daquele rei, como está dizendo aqui, o rei. Viram o que aquele homem tinha feito. Foram lá e contaram para o rei. Ah, chama ele aqui agora. Ele esqueceu o que eu fiz com ele? Chama aqui. A dívida que ele tinha para comigo era muito maior do que a dívida desse daí. Então tá bom. Os empregados fizeram o quê? Foram lá, trouxeram ele. E o que foi que o patrão fez? Então o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, você é mau, você é cruel. Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Empregado mau, você esqueceu o que eu fiz por você? E o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Agora veja, foi colocado aonde? Foi preso e entregue aos torturadores. Meus irmãos, isso aqui é o sofrimento do inferno. Sofrimento. Por não ter feito o bem. É por isso que nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus vai nos perdoar se nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, Deus não vai perdoar. Foi entregue. Aí Jesus conclui, é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É assim que o Pai vai tratar. Entendeu, Pedro? Compreendeu? Porque essa pergunta de Pedro parece uma pergunta meio assim, maliciosa, no sentido assim, de dizer assim, o perdão tem uma tolerância. Depois de 7 vezes, se não quer, despreza. Não, Deus está dizendo, não, perdão deve ser dado toda vez que se vem. Agora, se a pessoa, ela não dá o perdão, ela está frita. O problema está em quem não dá. Se eu faço algo de errado, mas eu me arrependo, estou quite com Deus. Vou lá, peço perdão para a pessoa, mas a pessoa se coloca numa atitude de orgulho, não vou te perdoar, não. Deus também vai dizer, também não vou te perdoar, não. Não te perdoo. Mais uma vez o Senhor está nos perguntando, você tem dado o perdão àquelas pessoas que fizeram o mal, aquela pessoa que pecou contra ti, que te fez o mal, você tem dado o perdão para ela?
Porque se não der o perdão, Deus não perdoará. E se não der o perdão, vai queimar no quinto dos infernos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.